Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Este é o programa Rotary em Ação do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte. Como o propósito do programa Rotary em Ação é convidar pessoas com experiências em áreas específicas, como promoção da paz, saúde, combate a doenças, apoio à educação, desenvolvimento comunitário e sustentabilidade ambiental. Hoje, o nosso convidado é um médico especialista em angiologia, cirurgião vascular, Dr. Ricardo Martucci. Dr. Ricardo Martucci, quero, em nome do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte, desde já agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente, para responder, para a gente bater um papo a respeito da sua especialidade. Nosso muito obrigado. Dr. Giroto, obrigado pelo convite, sinto-me honrado em estar aqui. Obrigado aos componentes do Rotary Norte e espero que nesse nosso bate-papo nós possamos levar algumas informações úteis para aqueles que vão nos assistir. Com certeza, né? Antes, porém, de nós entrarmos no nosso bate-papo, como o senhor disse, é um bate-papo, vamos conhecer um pouco do currículo do nosso entrevistado. Uma pergunta, quem é Ricardo Martucci? Bom, eu sou nascido em Regente Pejó, uma cidade vizinha aqui de Presidente Prudente, né? Sou casado, tenho três filhas, por sinal, são médicas também. Uma é dermatologista, outra é cirurgiã vascular, como eu, e a outra é endocrinologista. E me graduei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Logo depois, fiz 2 anos de estágio na clínica cirúrgica do Hospital Militar Geral de Campo Grande, como oficial médico. Após isso, fui para São Paulo, fiz mais 2 anos de residência em cirurgia geral e depois mais 2 anos de residência em cirurgia vascular no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Então tive uma formação depois da graduação da medicina, mais 6 anos me especializando e daí voltei para as minhas origens aqui, para a minha região, para Presidente Prudente, onde estou aqui há pouco mais de 3 décadas. O senhor disse que o senhor casou-se e tem 3 filhas, todas médicas. Elas são prudentinas, o senhor casou aqui ou em Regente? Não, eu me casei em São Paulo, porque a minha esposa é de São Paulo. E na oportunidade acabei casando em São Paulo. E as filhas são prudentinas, são paulistanas? São prudentinas. Todas as 3? Prudentinas, embora agora morem e trabalhem em São Paulo. As 3? As 3. Muito bem. Doutor Ricardo, como o senhor é especialista em angiologia e cirurgia vascular, o que significa angiologia e cirurgia vascular? Angiologia, anjo significa vasos, logia é estudo. Então é uma área da medicina que estuda os vasos sanguíneos, as doenças que comprometem os vasos sanguíneos. De forma que a cirurgia vascular são os procedimentos que vão ocorrer para tratar essas doenças dentro dos vasos sanguíneos. E do sistema linfático também, que pertence aos vasos sanguíneos. E a cirurgia vascular, então, Ela abrange tanto as artérias como as veias e os vasos linfáticos. Como o sistema cardiovascular funciona? Então, de uma maneira genérica e mais superficial, nós temos o coração, as artérias, as veias e o sistema linfático. As artérias transportam o sangue com oxigênio. Esse oxigênio vai penetrar no interior das células e vai reagir com a glicose. Essa reação química libera energia e essa energia é que vai dar
a vida para as células, para que outras reações químicas possam estar ocorrendo. Mas, ao mesmo tempo, forma-se o gás carbônico nesta combustão. E esse gás carbônico vai ser transportado pelo sistema de veias de volta para o coração. O coração vamos considerá-lo como uma bomba, e ele tem 4 câmaras: o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, o átrio direito, o ventrículo direito. E são separadas. Nós falamos que tem o coração esquerdo e o coração direito. Por quê? Porque do lado esquerdo, quando bombeia o sangue, vai bombear o sangue para a aorta, que sai do ventrículo esquerdo, com oxigênio. Do lado direito, vai bombear o sangue com gás carbônico, que vai para os pulmões. Esse gás carbônico vai ser eliminado dos pulmões para o exterior. E, ao mesmo tempo, o oxigênio que entra vai penetrar na corrente sanguínea e vai parar no lado esquerdo do coração. Então, de uma maneira geral, o sistema circulatório funciona dessa forma, né? Muito bem. Falando em doenças, quais são as principais doenças, as doenças vasculares, doutor Ricardo? As varizes, os aneurismas, as tromboses, tanto arteriais como venosas, os pés diabéticos, o pés diabético. Eu vou fazer uma pequena explanação. O linfedema, que também é um inchaço que ocorre na perna por deficiência dos vasos linfáticos. Porque qual é a função da linfa, na verdade, dos vasos linfáticos? É captar o líquido em excesso que está entre as células e levar ele de volta para a corrente circulatória. Isso, muitas vezes, tem esse comprometimento do vaso linfático, então ele não funciona adequadamente e acaba havendo esse inchaço por excesso de líquido na perna. Então uma outra alteração que acaba ocorrendo. E a doença carotídea, por placas de gordura que compromete a carótida, que é uma artéria que leva sangue para o cérebro, né? Com devidas consequências, que podendo ter um acidente isquêmico transitório, um acidente vascular cerebral, pelo deslocamento dessas placas e ocasionando uma obstrução súbita do fluxo para o sistema cerebral. Os aneurismas, eles ocorrem normalmente nas artérias. Eles são localizados e o mais frequente é o aneurisma da aorta abdominal. É uma dilatação da artéria e essa dilatação muitas vezes pode romper-se e dar uma hemorragia, um quadro às vezes de morte súbita, porque é uma hemorragia intensa. Ele pode formar-se em qualquer artéria, na artéria esplênica do baço, hepática do fígado, renal, na artéria poplítea, femoral, em qualquer parte do nosso organismo. E, ao mesmo tempo, também pode ter complicações, porque essas dilatações favorecem a formação de trombos, de coágulos sanguíneos dentro, e isso pode deslocar-se, obstruindo distalmente alguma artéria, dando um quadro de interrupção súbita da circulação. As tromboses são formação de coágulos sanguíneos na artéria e na veia, que nós poderemos estar retratando isso, explanando melhor para especificamente. Né? Basicamente são essas doenças mais corriqueires na O senhor falou em pé de diabético, Pé diabético, voltando nos pés diabéticos.
Por quê? Porque o diabetes é um fator de risco para a doença arteriosclerótica, ou seja, para a deposição de placas de gordura na parede dos vasos. E esses vasos vão obstruindo e vão fechando a circulação, dando um déficit circulatório, podendo dar gangrena nos dedos pela falta de circulação. E, ao mesmo tempo, são pés comprometidos pelo sistema nervoso, dando uma falta de sensibilidade, porque a irrigação do sistema nervoso fica comprometida também. Então, o indivíduo muitas vezes tem o que nós chamamos de mal perfurante plantar, que é uma ferida, uma úlcera na planta dos pés. Por que que ocorre? Porque ele não tem sensibilidade, então ele fica pisando no mesmo local, ele não sente dor, porque o normal, quando nós estamos pisando e sentindo dor, a gente muda de posição o pé. E aí forma um tecido, uma calosidade, depois ali forma uma necrose e desenvolve uma ferida de difícil cicatrização muitas vezes, né? Então, o cirurgião vascular trata desse paciente pelo déficit circulatório existente nesses pés. Doutor Ricardo, falando em diabético, a pessoa que é diabética, a consequência vai surgir onde? Realmente nos pés, nos membros inferiores ou nos membros superiores não acontece? Porque normalmente o que a gente vê, amputou o dedo do pé. É isso mesmo, doutor Ricardo? Interessante, muito importante a pergunta, né? Normalmente, a arteriosclerose, essas placas de gordura que favorecem a obstrução do sistema arterial, elas formam-se nos membros inferiores, nas artérias do abdômen e não nos membros superiores. Forma-se também, mas com menor frequência na realidade. E as complicações são menores, geralmente. As doenças vasculares, a mais comum é as varizes, né? Varizes. Então tá. Então vamos falar agora o que são varizes, como elas surgem e como é feito o diagnóstico. Varizes são veias alongadas, tortuosas, dilatadas, e ela tem como causa principal a hereditariedade. Essa hereditariedade tem uma correlação familiar, então. Então, a avó, a mãe, a filha tem varizes, tem uma propensão em ter varizes. Geneticamente, a pessoa nasce com uma fraqueza na parede da veia. E isso faz com que ela dilata mais facilmente. Tem mulheres, por exemplo, que têm várias gestações, porque a gestação, quanto maior o número de gestações, maior o número de varizes, por causa da pressão do útero sobre as veias, a quantidade de hormônio, de progesterona, que é um vasodilatador também, que ocorre na gestação. E não tem um vasinho nas pernas. Por quê? Porque nasceu com uma consistência firme na parede dessas veias. Então, a hereditariedade é um fator, mas existem os fatores agravantes, como a postura prolongada em pé ou sentado, principalmente sentado no trabalho, né? A obesidade, por dificultar o retorno venoso, as gestações, como acabei de falar, o sedentarismo. Por que o sedentarismo? Porque quando nós fazemos movimentação com os nossos membros, as veias nos membros inferiores principais são as profundas. Elas estão entre os músculos. Quando andamos, os músculos contraem. Nós temos o segundo coração que nós falamos na batata da perna, na panturrilha. E isso comprime as veias, impulsionando o sangue de volta para o coração.
porque esse sangue vai voltar contra a força da gravidade, né? A tendência é ficar lá, realmente, ao nível da perna, do pé. E esse acúmulo faz uma pressão maior dentro das veias, e isso gera dilatações. Por isso que a movimentação, os exercícios, a atividade física é uma das importâncias, vamos dizer assim, também na prevenção das varizes. Doutor Ricardo, o senhor falou que a gestação é uma das causas. Então, quer dizer que as mulheres gestantes ou com várias gestações, a propensão de ter varizes é maior do que as que não tiveram. Isso não quer dizer que elas também não poderão ter? Sim, sim. A propensão nas pessoas que têm uma gestação são maiores. Maiores. Mas tem aquelas pessoas, como falamos, que não têm uma tendência, uma fraqueza na parede das veias, não vão ter. Mas, normalmente, acaba predispondo, é um fator agravante para ter as varizes. Em relação ao diagnóstico, basicamente ele é um diagnóstico clínico, né? Pela inspeção, pela visualização, pela palpação. Mas hoje em dia não se trata uma pessoa que tem varizes propriamente, fazendo um exame físico, sem um Doppler ultrassom. O Doppler ultrassom, ele vê o aspecto anatômico das veias, se estão dilatadas, se estão normais, né? E o Doppler, o que é o Doppler? É o estudo da velocidade do fluxo, a hemodinâmica que está acontecendo. O ultrassom por si só estuda a anatomia e o Doppler estuda a velocidade desse fluxo sanguíneo dentro da veia. Se está normal ou não, se está invertido o fluxo, se está vindo na direção correta. E isso é importantíssimo. Por quê? Quando o sangue retorna dos pés para o coração, ele vai subindo através das veias, e nas veias existem válvulas. Essas válvulas abrem, fecham, para não haver o refluxo, que a tendência é ele voltar para os pés. Quando, por alguma razão, existe uma degeneração dessa válvula, ou essa veia dilata, e essa válvula não faz mais esse processo, fica um espaço, ocorre a inversão do fluxo. Essa inversão desse fluxo nós chamamos de refluxo. E esse refluxo vem com uma pressão muito grande. E normalmente pela safena que ocorre, e ele vai transmitir esse refluxo, esse fluxo invertido, para as veias tributárias que estão desembocando na safena. Temos que imaginar que a safena é como se fosse um rio e nós temos as tributárias. Começa um fluxo invertido e vai dilatando essas veias, vai dando as varizes. Muitas vezes nós temos uma insuficiência a nível do abdômen, esse refluxo se estende para a safena estende esse fluxo invertido para as tributárias e dá varizes aqui na perna. Mas o problema está aqui em cima que nós precisamos corrigir. Então, o estudo do Doppler ultrassom bem feito, um exame bem aprimorado, é importantíssimo para que nós possamos fazer uma terapêutica adequada também. Antigamente a gente operava no escuro, praticamente. Tirava aquelas varizes, mas não sabia a origem que estava ocasionando. Hoje nós temos que saber a origem para fazer um tratamento adequado. O senhor falou que não só tem veias internas, as mais importantes, elas estão entre os músculos, que elas podem também, quer dizer, ou seja, pode ter varizes internas, assim, não aquelas aparentes? Normalmente não ocorre. Não, né? Pode ter, mas normalmente não ocorre. Ocorre normalmente nas veias superficiais. E as veias superficiais estão entre elas a safena maior
e a safena menor, que está atrás da perna. E quando por um problema cardíaco se faz a ponte de safena, tira-se a veia? Então, foi muito substituído atualmente pelo procedimento menos invasivo, né? Que são as angioplastias. Nós vamos falar um pouquinho dessas angioplastias, mas voltando à pergunta, quando nós temos as coronárias e forma placas de gordura nessas coronárias, ela vai ocluindo essa placa e pode fechar, ali formar um trombo e fechar. Esse fechamento vai dar um infarto. O que é o infarto? É a ausência de circulação numa determinada área que estava sendo irrigada por aquela artéria. Então vai haver uma morte celular dessa área, porque vai ficar sem oxigenação. O que o cirurgião vascular, quando descobre, através antes de uma dor anginosa, uma dor que a pessoa vai fazer um esforço físico, tem no peito, ou no braço, às vezes na mandíbula, relacionada com alguma atividade física, pode ser alguma coisa nas coronárias. Vai lá e tem uma obstrução de 80%. Puxa vida, se deixar, vai obstruir de uma vez e vai dar um infarto. Então, coloca-se a ponte de safena, é uma opção, retira-se da perna e faz um desvio naquele local que está sendo obstruído. Para o sangue continuar passando por outro local. Se obstruir ali, vai ter outra via de drenagem. Ou, atualmente, foi substituído muitas cirurgias por causa disso. Faz uma angioplastia, vai lá e dilata e coloca um stent, que é uma molinha para segurar, não deixar esse vaso contrair. Essa evolução foi fantástica da medicina e se estendeu para a vascular periférica também, né? Onde hoje em dia é muito realizado na nossa área. Eu sou de uma época que o cirurgião vascular fazia muito ponte de safena na perna, abdômen. Por quê? Obstruía a artéria femoral, por exemplo, uma obstrução nela, eu retirava ou deixava a mesma safena aqui e fazia uma derivação, uma ponte para o sangue continuar indo para os pés, né? As mudanças menos invasivas vão sendo cada vez mais, estão acontecendo cada vez mais, né? Muito bem. O programa Rotary em Ação dá um breve intervalo, voltamos no próximo bloco.